Aprovo. Observe o seguinte, a série converge, né? A série converge. Então, admita, vou botar assim, para facilitar a escrita, admita o quê? A hipótese. As hipóteses, porque junta tudo. Você tem a sequência, que é uma sequência, isso aqui é uma série, a série converge. Admito as hipóteses. Tá? Seja Sn, n maior ou igual a k, a sequência de somas parciais, tá? A sequência de somas parciais da sequência geradora. E L real tá o quê? Limite de Sn é L. Com n tendendo a mais infinito, né? N tendendo a mais infinito. Por que eu posso assumir a existência desse L real? Porque a minha hipótese é que a série o quê? Converge. Uma série converge, a sequência convergir é a sua sequência de somas parciais convergir. E convergir é convergir para um número real. Tá? Perceba que, pergunta, quanto é Sn mais 1 menos Sn? Quem é Sn mais 1 menos Sn? Vai ser quem? Sn é a sequência de somas parciais dessa sequência aqui. Então, quem vai ser isso? Sn mais 1 menos Sn. Sn é a soma do xk até o xn. E quem é Sn mais 1? É a soma do xk até o xn mais 1. Então, quanto é que dá essa diferença? Hã? Não. Quem é Sn? Sn é a soma do xk até o xn. xk, xk mais 1, xk mais 2 até o xn. E quem é o Sn mais 1? É a soma xk... Exatamente, vai ser o x em Cn mais 1. Tá? Entendido? Vou botar assim. Perceba que tá desse jeito. Sn, para ficar mais organizado, menos o Sn menos 1. Isso é o que? O xn. Para todo n maior do que k. Maior do que k, porque a sequência começa do k em diante. Tá? Agora, ó, assim, quem é o limite do xn? Limite de xn, com n tendendo a mais infinito, é o limite de quem? De Sn menos Sn menos 1. Se duas sequências coincidem, tá? A partir de um certo termo, a partir do K, do K mais 1, né? Isso aqui é para todo N maior ou igual a K mais 1.
Se duas sequências coincidem, né, a partir de um certo tempo, uma converge, somente se a outra converge, os limites são iguais. É o que acontece. Então, o limite de xn é o limite de Sn menos Sn menos 1, com n tendendo a mais infinito, tá? Vou botar aqui só para ficar mais claro. Com n tendendo a mais infinito. Mas quem é o limite de Sn? É L. Quem é o limite de Sn menos 1? É L. Porque para n grande, tá certo? Para n suficientemente grande, o Sn fica tão próximo de L quanto eu queira. O Sn menos 1 também, tá? Então esse limite dá L menos L, que dá quanto? Que dá 0. Acabou. Tá? Aí você tem aqui como resultado você tem o seguinte. Entende? Usando esse critério, você tem que essa série, ó, a série somatória de N2 mais 1 sobre N2 mais 7 e N variando de 0 a mais infinito, essa série, ela diverge. Como eu disse, esse é um critério para divergência. A série, essa série, diverge. Diverge por quê? Porque o limite de quem? De N2 mais 1 sobre N2 mais 7, isso aqui dá quanto? Dá 1. Essa sequência é a sequência gerada por essa função. F de x igual a quê? A x2 mais 1 sobre x2 mais 7. E o limite dessa função no infinito é 1. Tá? Ó, se a sequência geradora tem limite 1, a série não converge. Porque se uma série converge, a sua sequência geradora tem limite 0. É nesses termos que eu digo, tá? Se esta proposição um critério para divergência, tá? Não é um critério para convergência. Porque a série harmônica, essa série harmônica aqui é a série somatória de 1 sobre n, n variando de 1 a mais infinito. A sua sequência geradora tem limite 0. Mas a série diverge, tá? Então, essa proposição aqui, você tem de usá-la como um critério de divergência, tá? Como eu noto uma estranheza aqui, ó, porque né, eu estou notando isso, quando eu uso, né, esse tipo de coisa aqui, Sn tem limite L, Sn menos 1 tem limite L. Então eu vou formalizar isso para vocês, para não causar mais estranheza, tá? E isso ficar resolvido de uma vez por todas. Eu noto que o pessoal estranha, mas é a seguinte proposição, ó. Proposição, ó. Para isso ficar resolvido de uma vez por todas. Proposição. Ó. Seja xn, n maior ou igual a k, n maior ou igual a k, sejam xn, n maior ou igual a k, uma sequência, tá certo? Uma sequência, xn, n maior ou igual a k, uma sequência. Eu vou pegar um k0, k índice 0, um número inteiro, k índice 0,
um número inteiro, tá bom? Deixa eu usar a mesma notação que está nas notas, para não sei se eu estudar. Inteiro, tá? E Zn n maior que ou igual a K1, a sequência dada por Z índice N é igual ao X índice N mais K0. Tá? Qualquer que seja o N maior que ou igual a K1, onde, bem, pessoal, para essa sequência estar bem definida, quem deve ser o K1? Para essa sequência bem definida. Bem, pessoal, eu só posso calcular xn mais K0 se o n mais K0, preste atenção aqui, se o n mais K0 for o quê? For maior ou igual a K. Porque a sequência xn começa do xk mais 1. Então, o n mais K0 tem que ser o quê? Maior ou igual a K. Tá? Isto é, o n tem que ser maior ou igual a K menos o K0. Para isso aqui fazer sentido. Por outro lado, Zn é uma sequência. Tá? Então esse n não pode ser negativo. Ou seja, o n tem que ser o quê? Maior que ou igual a 0. Então a sequência, ou ela começa daqui, ou ela começa daqui. Então ela tem que começar do maior dos dois. Porque ela tem que satisfazer isso, o n tem que ser maior ou igual a isso, o n tem que ser maior ou igual a isso. Então quem é o K1? Quem é o K1? É o máximo de quem? Esse máximo quando eu boto aqui não tem acerto não. É o máximo, a abreviação, tá? É o máximo entre o 0 e quem? E o K menos o K0. Tá? Porque o n tem que ser maior que ou igual aos dois. O n tem que ser maior ou igual a isso, por quê? Porque n mais K0 não pode ser negativo. Não pode ser, desculpe, não pode ser inferior a K. E uma sequência, por definição, não existe x menos 1, x menos 2, x menos 3. Tem que começar de quê? Né? Se é a sequência, tem que começar do 0, no mínimo. Tá? No mínimo do 0. Então, o n tem que ser maior que ou igual a 0. Então, se o n tem que ser maior ou igual a isso, basta pegar o n igual ao máximo. Porque se o n é igual ao máximo desses dois, tá? O n é maior ou igual a 0 e é maior ou igual a isso, então tá beleza. Tá bom? Entendido? Aí quando você tem isso, tá? Você tem o seguinte: se a sequência converge, se xn, n maior ou igual a k, converge, então Zn, n maior ou igual a K1, essa sequência, o quê? Essa sequência também converge. Também converge, as duas com o mesmo limite.
Tá certo? Ela também converge. E as duas têm o mesmo, e as duas sequências, as duas têm o mesmo, as duas sequências têm o mesmo, o quê? Limite. Ó, isso aqui acontece aqui, ó. Isso aqui é a sequência SN, e quem é essa sequência aqui, ó? É a sequência o quê? ZN. A luz do que está escrito lá, bota lá na filmagem, a luz do que está escrito lá, é N mais K0. Então, a luz do que está escrito aqui, quem é o K0? Quem é? O K0 é o menos 1. ZN é SN menos 1, ou seja, ZN é SN mais K0. O K0 é o menos 1. Entendido? E aí, quando você vai fazer isso, você tem a restrição. O N é maior ou igual a K mais 1, que é K menos o K0, para fazer sentido. Entendido aí? E isso aqui. Vamos dar uma prova bem rápida disso aí. Essa proposição é critério de divergência. É um critério para divergência. Não é para convergência. Por quê? Porque a sequência geradora pode ter limite zero e a série divergir. Mas se a série converge, o limite da sequência é zero. Portanto, se a sequência não tem limite zero, a série diverge. Tá? E aí? Vamos ver uma demonstração para você nunca mais estranhar quando eu fizer essa conta. Essa conta já foi feita, eu já usei isso aí no caso em que eu demonstrei que eu usei essa proposição e agora usei de novo, e o pessoal acha estranho, tá? Eu usei quando eu demonstrei que essa série converge, ó, essa sequência converge, ó, sequência xn igual a 1, se n é 0, e é a raiz quadrada de quê? De 2 vezes xn menos 1, do que? Se n é maior que ou igual a 1. Eu usei isso aí na prova, porque você tem xn é igual a quê? Raiz de 2 xn menos 1. Aí depois de ter mostrado que a sequência converge, eu apliquei o limite dos dois lados. Aí o limite dessa é o mesmo limite dessa. Estão lembrados? É essa proposição aí, que vocês acham estranho quando eu faço. Essa proposição. É só você pegar o seguinte, ó. É só você pegar a seguinte coisa. Vamos lá. Se xn converge, ó, prova.